Os irmãos sabem, nós terminamos há pouco uma série de ministrações tendo o profeta Neemias como o texto básico das nossas exposições. Eu queria nesta manhã começar mais uma exposição nas ministrações pelas manhãs, e agora, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Esse é muito pequeno, são 3 capítulos. Eu queria que nós caminhássemos e tivéssemos o profeta Abacuque como base. Essa é a razão pela qual eu te convido a que você possa abrir o profeta Abacuque, e nós iremos expor este livro de maneira sistêmica, sistemática. Iremos extrair deste livro verdades, como extraímos do profeta Neemias. Nós iremos observar o profeta Abacuque, e nesta manhã eu estarei lendo do versículo 1 ao versículo 11, profeta Abacuque, capítulo 1, leitura do versículo 1 ao versículo 11, que Deus nos ensine, irmãos, durante esta caminhada, estudando este profeta, que Deus possa tirar das nossas vidas aquilo que não lhe agrada. Nos diz a palavra, eu te convido a que você possa acompanhar a leitura. Abacuque capítulo 1 nos diz: sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça, ela é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoam terra, as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Que Deus aplique esta palavra ao nosso coração. Amém, Senhor. Maravilhoso Deus, usa-me como instrumento em tuas mãos. Estamos diante de um texto que nos desafia a uma compreensão de que o Senhor está atento a todas as coisas. O Senhor sabe de tudo. O Senhor é soberano. O Senhor, de maneira poderosa, traz intervenções que, por vezes, nós não conseguimos entender os detalhes de tuas intervenções, ó Pai. Mas fato é que o Senhor age, o Senhor fala, o Senhor responde, o Senhor é poderoso. E a minha oração é que nesta manhã, Deus, apesar de mim, o Senhor possa me usar como instrumento em tuas mãos, ó Pai, e edificar vidas neste lugar. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém, Senhor. Louvado seja Deus. Deixa-me fazer uma pergunta para você. Eu quero iniciar fazendo uma pergunta ao teu coração nesta manhã. Você já, em alguns momentos, já sentiu, já percebeu que o modo de Deus agir em muitos momentos não faz sentido? Eu não sei se você já passou por isso. Tem alguma coisa aqui que não tem sentido. Você já sentiu de que parece que as coisas estão desordenadas? Você já parou para pensar que, por vezes,
A ação de Deus, ela nos surpreende. Nós estamos diante de um texto, irmãos, e quem sabe a sua resposta seja uma resposta positiva quanto a isso, porque você não é o único. Nós estamos diante de um texto que o agir de Deus foi, no mínimo, surpreendente, em que o profeta questionou, em que o profeta disse: eu não estou entendendo nada, tem alguma coisa que não bate, tem alguma coisa fora da ordem, na perspectiva humana, irmãos. Mas fato é, queridos, que o texto que nós lemos e teremos como base das nossas ministrações, abre a sessão desde o versículo 2, versículo 3, e apresenta-nos um profeta que está questionando a Deus quanto à violência, quanto à maldade, quanto aos horrores deste mundo, naquele contexto, daquele mundo, e chega a questionar, a perguntar, e a exclamar, e a interpelar o Senhor Deus, dizendo: Senhor, até quando? De um coração que está aflito, de uma alma que está abatida. E vejam, irmãos, que o profeta chega a dizer: até quando o Senhor não me escutará? Até quando eu gritarei? Tem violência, Deus, o Senhor estará mudo, o Senhor não salvará. E ele diz mais no verso 13, lá na frente: o Senhor mostra aos meus olhos o perverso, a maldade. E ele chega a dizer no verso 13, lá na frente: porque o Senhor tolera aqueles que procedem de maneira injusta, infiel, de maneira perversa? Porque o Senhor não devora? Porque o Senhor não destrói? Porque o Senhor não age? Até quando, Senhor? Quem sabe esta é a oração de algumas pessoas que estão aqui nesta manhã. O profeta levanta-se aqui como aquele que está com a sua alma extremamente aflita, angustiada, abatida. Abacuque é este profeta, esta boca de Deus, naquele contexto que nós conhecemos já. Ele foi contemporâneo de Naum, de Sofia, de Sofonias, de Jeremias. Ele se levanta dentro de um contexto, e durante os reinados de Josias e Joaquim, em que ali Abacuque viveu durante os últimos dias de Judá, de angústia. O tempo é provavelmente um pouco antes da deportação do povo. E esse profeta se levanta aqui diante de um contexto extremamente iníquo, perturbado. O profeta é aquele que diz assim: Senhor Deus, as coisas estão em desordem, e a minha leitura é que parece que o Senhor está em silêncio, parece que Deus não está agindo. Olha aqui para mim, irmão, quem sabe você já passou por momentos assim, em que a impressão que você tinha ou tem é de que Deus está em silêncio, nada está acontecendo. Você clama, você exalta o nome do Senhor Deus, mas ao mesmo tempo você pergunta a Deus: Deus, até quando? Aqui nós estamos diante de um homem que se levanta para clamar, para pedir. E você percebe que alguns estudiosos irão dizer que Abacuque é um profeta filósofo, porque tem algumas demandas aqui que ele levanta. Quem vai dizer isso é um historiador, um estudioso chamado Van Groningen. Ele vai dizer o seguinte: Abacuque é um profeta filósofo. Ele traz as razões pelas quais ele afirma isso, porque a expressão profética de Abacuque é uma expressão de alguém que tem preocupação a respeito da maldade amplamente espalhada em Jerusalém e Judá. E levanta algumas perguntas filosóficas até. Por isso que Van Groningen vai dizer: ele é um profeta filósofo, ele é um profeta pensador, ele é alguém que está fora da curva em seu contexto, ele é alguém que diz assim: alguma coisa está errada, a maldade é amplamente divulgada. E interessante que ao questionar a Deus, ele chega a conclusão, nas respostas apresentadas pelo próprio Deus, que Deus haveria de levantar e de usar um exército inimigo, os babilônios, nação ímpia, impiedosa, como vara de julgamento para Judá.
Veja, os problemas aumentaram. Além de questionar por que Deus estava em silêncio, ele chega à conclusão de que Deus estaria levantando um exército inimigo para julgar o seu povo, para exortar o seu povo, para conduzir o seu povo. Note comigo, querido, é estranho. Que coisa é essa? Que loucura, permitam-me a expressão, coisa desorganizada. Como é que eu sou profeta? Como é que eu sou de uma nação que serve a Deus? E Deus agora levanta uma nação ímpia, impiedosa, injusta, para julgar o meu coração, para julgar o meu comportamento e para conduzir a minha vida. Presta atenção, o modo de Deus agir é livre. Deus faz como Ele quer. Se você crê nisso, diga amém, eu creio. Deus faz como Ele quer. Às vezes nós não entendemos o porquê disso. Não pergunta o porquê. Diz, Deus, para que isso? Deus tem propósitos. Eu quero dizer isso ao teu coração nesta manhã. Deus tem propósitos. Deus tem propósitos. Às vezes nós não conseguimos equacionar esses propósitos. O profeta Abacuque disse, eu não estou entendendo nada. Como é que um Deus santo, pensa comigo, querido, um Deus santo, reto, como é que Ele vai usar um instrumento vil, pecaminoso, para punir o próprio povo que está aliançado com Ele em um pacto? Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos, os planos de Deus jamais serão frustrados, louvado seja Deus, jamais. Às vezes nós imaginamos assim, mas pastor, é um povo terrível e Deus vai usar para forjar o caráter do seu povo, do pacto. Deus cumpre os seus objetivos e Deus usa a quem Ele quer. Deus é soberano, a sua vontade ela é imutável, a sua vontade não muda, a sua vontade não sofre influências de nenhum contexto. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele está sentado no trono, Ele tem um controle, Ele criou todas as coisas, não apenas criou e as soltou, Ele as governa, livre, soberanamente, poderosamente. Os planos de Deus jamais serão frustrados, aleluia. Deus é Senhor, irmãos, e às vezes nós não entendemos por que Deus está agindo assim. Deus é Senhor. Eu quero te convidar a caminhar comigo nesse profeta, porque esse profeta é gente como a gente. Martin Lloyd Jones disse assim, Abacuque é um profeta que passava pelas mesmas agruras e angústias que nós passamos. O início do seu livro é o externar de um profeta que está ansioso. Até quando? Até quando? Você já passou por isso como pai, como mãe, como esposa, até quando? Até quando? Como filho, até quando? Como crente, até quando? A ansiedade por vezes quer dominar o nosso coração. O profeta Abacuque é o extrato de muitas pessoas hoje, irmãos, que leem a palavra, que observam a palavra, que entendem que Deus é reto, é justo, mas que não consegue discernir. Até quando, Senhor? Por que dessas coisas? Para que dessas coisas? Nós conhecemos o caráter de Deus. Deus é 3 vezes santo, puríssimo, é no superlativo mesmo, puríssimo, santíssimo, e por vezes nós não entendemos o porquê dessas coisas. Deus, porque Deus levanta pessoas ímpias para nos forjar. O profeta Abacuque está em meio a uma crise, porque as suas orações, dá a entender no início do seu livro, deixaram de ser atendidas na perspectiva do profeta, na perspectiva divina não. Ele recolhe, mas ele responde a seu tempo, do seu modo, da sua maneira. Deus não tem ninguém aqui como tutor de sua vida, se nós podemos usar a expressão, Ele é eterno, glória a Deus por isso. Ele não tem ninguém como tutor. Ele perguntou isso a Jó, onde você esteve quando eu criei todas as coisas? Paulo, Romanos, quem é o tutor de Deus? Quem é o seu conselheiro? Ele age livremente, segundo o seu beneplácito, o seu querer, o seu agir, a sua economia, o seu agir é livre. E nós percebemos aqui, irmãos, na perspectiva do profeta, dá a entender, e nós iremos perceber isso
em rápidas palavras aqui no final, agora no contexto que nós queremos apresentar do verso 1 ao verso 11, que o profeta, primeiramente, ele estava angustiado por causa da indiferença de Deus às suas súplicas. Note bem, nós estamos diante de um livro que expressa aquilo que passava no coração do profeta. Versículos 1 e 2, olha comigo mais uma vez, querido. O profeta está angustiado por causa da indiferença de Deus às suas súplicas. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. Todas as vezes que você olhar na expressão bíblica, sentença revelada, a expressão sentença revelada pode ser literalmente traduzida aqui como uma visão daquilo que Deus tem para com os seus filhos. Há uma sentença, há uma determinação que fora revelada por misericórdia de Deus. E se você pegar o início do texto, você vai perceber que literalmente você poderia traduzir da seguinte forma: o fardo que o profeta Abacuque viu. Há aqui um fardo que é estabelecido pelo próprio Deus. Note bem, querido, Deus é soberano, Deus faz como lhe apraz. E vejam o que nos diz essa sentença que foi revelada ao profeta. Note bem, profeta era aquele que era boca de Deus, há uma mensagem de Deus. E vejam bem, há igrejas aí lotadas, porque as pessoas estão à procura de mensagens que falam assim: você é vencedor, você pode, você é mais do que vencedor, você é próspero, você vai conseguir. Eu estou diante de uma sentença, de uma revelação dada por Deus ao profeta, que não diz isso. Me diz o seguinte: você vai sofrer, você vai padecer, você vai lutar, você vai ter inimigos contra vocês, mas note bem, querido, maior é aquele que está em nós. Aleluia. Deus nos leva aos desertos, mas eis que estarei convosco todos os dias. Aleluia. Essa é a diferença, irmãos. Olha para o texto: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, pessoal, angústias do profeta. E na relação do profeta com Deus, ele diz: e tu não me escutarás. Há um silêncio aqui, na perspectiva desse profeta. Gritar-te-ei violência, e o Senhor não irá me salvar. Irmãos, note bem, deixa eu explicar para vocês o seguinte aqui: a angústia do profeta era uma angústia de longa data. E esta angústia que estava se acumulando, ela eclodiu por algumas razões aqui. Eu quero explicar para vocês. Porque o profeta chega ao ápice e dizer o seguinte: o Senhor não está salvando, o Senhor não está respondendo. Por que isso eclodiu, irmãos? Eu quero lhes explicar hoje. Porque o profeta chegou à seguinte conclusão: por que Deus parece tão indiferente com tudo isso? Por que Deus não quer ouvir o meu clamor? Por que Deus parece tão insensível à dor? Porque Deus não ajuda? Eu não sei se você está passando por esse momento assim, em que você ora, em que você clama, e parece que nada acontece, parece que Deus está em silêncio, parece que Ele não está agindo, parece que Ele está extremamente inerte às situações, e o profeta levanta-se com tal clamor: até quando, Senhor? Veja, é um acúmulo de opressões, de angústias, de sofrimentos. Isso eclode. Nós já passamos por isso, ou quem sabe você está passando por isso, de chegar a dizer o seguinte: Deus, parece que nada está acontecendo, parece que Deus não está respondendo às minhas angústias. É interessante, irmãos, que a palavra clamar, se você olhar para o texto diz: até quando eu clamarei. A palavra clamar, ao pesquisar ela, claro, nós sabemos que clamar, literalmente traduzindo, significa pedir socorro. Mas veja, a agonia do profeta era tão grande que ele usa outra palavra aqui: gritar-te-ei. Eu estava pesquisando essa palavra, gritar-te-ei, e literalmente falando, essa palavra diz respeito a clamar com o coração perturbado. É diferente de clamar. É clamar com o coração perturbado. Estou falando de um profeta, um homem de Deus que está em crise, irmãos. Ele está perturbado, ele está gritando. Eu não sei se você já passou por uma situação dessa, que o seu coração está gritando. Às vezes ninguém consegue mensurar a dor da tua alma. Mas sabe por que você está aqui nessa manhã? Não é porque você quis vir essa manhã, para quê não? Deus te trouxe a esse lugar. Deus conhece o grito da nossa alma. E o texto diz: é um coração perturbado pela perversidade das nações ou da nação,
Abacuque foi ficando aflito, ansioso. Podemos usar, irmãos, a expressão ansioso. Até quando? Eu estou gritando, perturbado, Senhor Deus, e o Senhor não responde. A preocupação de Abacuque, irmãos, era tal que a angústia da sua alma não era simplesmente ou por causa de não ser ouvido, mas porque a corrupção iria continuar crescendo. Ele usa a palavra aqui, violência. Há um caos instaurado ao redor do profeta, a violência aqui, eu estou gritando e Deus não responde, e ele usa a expressão violência, e o Senhor não salva. A primeira verdade do texto que nos ensina é que o profeta estava extremamente angustiado pelo silêncio de Deus. Mas há uma segunda verdade que vai do versículo 13 ao versículo 4, que é: por que ele estava tão angustiado, pastor? Porque no seu coração Deus estava insensível ao pecado e ao sofrimento do seu povo. Olhem comigo, versículos 13 e 4. Observem comigo, por gentileza. Porque me mostras, Deus, a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, Senhor. Há contendas, há litígio, e o litígio se suscita, o Senhor sabe disso. Por esta causa, Senhor Deus, é o profeta falando ao Senhor: a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça, Deus, está sendo torcida. Irmãos, pensem comigo, o profeta dizendo para Deus: Deus, o Senhor não está vendo isso não? Tem coisas acontecendo aqui, e o Senhor parece que está indiferente. O profeta estava ansioso, angustiado, porque na leitura dele, Deus estava insensível ao pecado, ao sofrimento do seu povo. E vejam, irmãos, ele se levanta aqui como aquele que clama. Veja, ele levanta alguns argumentos para com Deus. Deus, a lei está frouxa. A expressão usada por lei frouxa é como se a lei estivesse anestesiada. Parece que ninguém faz nada, parece que nada acontece, parece que ninguém estabelece justiça. Porque ele vai completar essa ideia de que, como se a lei estivesse anestesiada, porque ele completa dizendo, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso está cercando o justo, e a justiça ela é torcida. A ideia de justiça torcida é que a justiça é mudada, a justiça muda de forma, o doce é amargo, e o amargo é doce. Deus, até quando? O Senhor está insensível. Há uma tragédia aqui instaurada, há uma presença do mal, há uma origem do mal, há uma violência, a iniquidade, a opressão, a destruição, a contenda, a litígio. Isso procede do próprio povo de Deus. Senhor Deus, até quando? Senhor Deus, age, responde. Note bem, querido, eu queria que você fizesse agora um link, uma ponte às agruras, aos problemas, às dores, às opressões, às aflições e às iniquidades que você está instaurado, ou seja, ou que você faz parte, quem sabe, na sua casa, na sua família, no seu contexto, no seu trabalho. Quero lhe dizer, os olhos do Senhor Deus, eles estão atentos a tudo quanto tem acontecido. Deus continua sentado no trono, aleluia. A impressão que se dá é que o profeta era o último justo a perceber todas as coisas. Quero dizer ao teu coração nesta manhã, em nome do Senhor, é que diante dessa tragédia, Deus não está insensível ao sofrimento e ao pecado. Mas Deus age no tempo dele e segundo a sua boa vontade, em nome do Senhor. Deus sabe como agir. Às vezes nós queremos dizer a Deus: Deus faz assim. Deus sabe como agir. Veja a angústia do profeta. Eu quero que você entenda isso. Você precisa mergulhar no contexto aqui. Abacuque vivia aqui, irmãos, nos dias da grande reforma sob o bom rei Josias. Ele viveu. Ele tinha visto, pensa comigo aqui, o contexto histórico. Ele tinha visto a Síria descer em seu poderio. Ele viu e contemplou a ascensão do Império Babilônico sob Nabucodonosor à frente. Há uma ascensão de supremacia, de poder.
E quando ele assume o mundo, achava-se aqui em confusão. A violência campeava. E na visão do profeta, Deus não toma nenhuma providência, que é o pior. E o pior de tudo é que a sua própria terra, Judá, sem lei e cheia de tirania, os justos eram oprimidos, o povo vivia em pecado aberto, o povo começou a adorar ídolos, os pobres começaram a ser oprimidos, e Abacuque, no meio desse momento tenebroso, diz: Senhor Deus, o Senhor não está vendo, o Senhor está insensível ao pecado, à violência, à dor, ao sofrimento do teu próprio povo, Senhor Deus. Eu não sei se você já se sentiu assim. Você está na igreja, piedoso, ora, clama a Deus, e parece que as coisas estão de cabeça para baixo. Meu Deus, o que está acontecendo, Deus? Deus, eu não vou aguentar. A impressão que se dá aqui nesses versículos é como se Abacuque dissesse: eu não vou aguentar, Deus. É inconcebível, tanta dor, tanto sofrimento, tanta tirania, ímpios que assumem o poder, justiça que é torcida e transformada em injustiça. A situação do profeta era difícil, era perigosa. Mas o texto não termina aqui, e glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque do versículo 5 ao versículo 11, Deus responde. Olha aqui para mim, querido, Deus responde. Agora deixa eu completar uma coisa para você. Ele responde não segundo a nossa vontade, a nossa perspectiva. Ele responde segundo a sua vontade. E sabe qual era a vontade de Deus? Era exortar, era quebrar o silêncio, para dizer ao profeta que o seu povo seria castigado por um povo inimigo, mas o caráter desse povo seria forjado segundo a santa vontade de Deus. Olha comigo dos versos 5 aos versos 11, vamos caminhar aqui rapidamente, queridos. Olha, o profeta estava inquieto com o silêncio, mas agora ele ficou apavorado, desesperado quando Deus começa a falar. Irmãos, olha aqui para mim, não tem dias que é assim, Deus não responde. Aí quando Deus responde, você fala assim: era melhor ficar calado. Está tão bonzinho no silêncio. Eu era feliz, não sabia. Alguém já passou por isso, irmãos? Que Deus está em silêncio, nada acontece, Deus, nada acontece. Aí Deus levanta uma situação para tratar o coração da gente. Diz assim: meu Deus, era antes que eu ficasse calado, não pedisse nada e Deus também não respondesse nada, porque Deus respondeu. E sabe como ele respondeu? Olha para o versículo 5 comigo, por gentileza. Ele diz assim: vede as nações. Você não deu para a injustiça? Olha as nações. Há uma destruição imediata no horizonte internacional aqui. Vede as nações. Olhai, maravilhai-vos, desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis, quando vos for contada. Você não vai nem crer naquilo que eu vou fazer. Presta atenção, querido, que eu vou te dizer. Palavra de Deus. Deus transforma o caos em bênçãos, louvado seja Deus. A palavra de Deus no teu coração: Deus transforma o caos em bênçãos. Irmãos, isso é um caos, isso é uma coisa assim, é melhor sair correndo, profeta, vamos embora aqui, deixar tudo, porque eu que estava rogando por justiça, e Deus levanta uma nação ímpia. E a expressão usada aqui pelo verso 5 é nações. Olhe para as nações, você vai ficar espantado até. E aqui, irmãos, presta atenção. A ação de Deus seria tão surpreendente que eles iam ficar confusos, perplexos. Na verdade, Abacuque ficou estupefato com os fatos. Deus se levanta, Deus está respondendo, irmãos. E veja, olha como ele responde, queridos. Olha o instrumento que Deus iria usar para forjar o caráter do seu povo. Está no verso 6. Seria através dos babilônios. Pois eis que suscito os inimigos, os caldeus, nação. Lê comigo, querido, vamos ler comigo o versículo 6 para você entender a dor do profeta. Bem forte, igreja, verso 6. Pois eis que suscito os caldeus, nação.
Vocês estão entendendo aqui a palavra de Deus? Quem está entendendo, diga amém. Deus está levantando uma nação impiedosa, uma nação conhecida pelos seus impulsos violentos, um povo que cometeu muitas atrocidades, um povo destruidor. Historicamente, estuda aí, o povo babilônico era um povo feroz, impiedoso, cruel. Se você ler o contexto, o profeta Ezequiel chegou a dizer: eis uma nação cruel. O único motivo dessa nação babilônica era simplesmente promover, o único propósito, promover a si mesmos, conquistando, escravizando outros povos. Sabe o que Deus diz? É essa nação que eu vou usar para cuidar do meu povo. Irmãos, tem lógica? Tem lógica. Eu vou usar esta nação para cuidar do meu povo. Sabe o que eu quero dizer com isso, querido? Aconteça o que acontecer, Deus jamais deixa de cuidar do seu povo. Louvado seja Deus. Como assim, pastor? Num caos Deus está cuidando? Deus está cuidando no caos. Deus está cuidando de você. Vejam, irmãos, olha o estado desse povo, verso 7, olha o estado desse povo. Eles são pavorosos, eles são terríveis, eles criam neles mesmos, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade, dentro dessa corrupção. Em outras palavras, eles não tinham respeito às autoridades, quer fossem reis, quer generais. E sabe qual era a prática dos babilônicos? Era capturar reis de povos inimigos, era uma prática deles, e colocá-los em jaulas e exibi-los como animais em praças públicas. O poder era o Deus da Babilônia. Eles dependiam de suas próprias forças, eles eram arrogantes. Sabe o que Deus está dizendo a Abacuque, irmãos? Note bem, eu vou levantar esse povo para cuidar de vocês. Sabe o que eu lembro? O que é que Deus fez com Faraó? Quem endureceu o coração de Faraó foi Deus. Sabe para quê? Para cuidar, para mostrar, para dizer que Ele é poderoso, Ele é grande, Ele realiza feitos. Irmãos, mesmo que aparentemente tudo esteja destruído, eu vou repetir, Deus continua assentado no seu alto e sublime trono. Aleluia. Deus está no controle. Olha a velocidade da maldade, verso 8. Caminha comigo, seus cavalos eram ligeiros, mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Olha a numerosidade, o contingente bélico. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Era a velocidade dos seus cavalos, era a realidade do seu contingente. Os seus exércitos varriam o deserto como o vento, reuniam e deportavam prisioneiros, como o homem escava a areia e envia para uma terra estrangeira. Este era o exército que Deus estava levantando para forjar, para tratar, para dizer à igreja: olha, creiam, descansem. É na hora da dor, do desespero, das adversidades, das perseguições, que o coração do povo de Deus fica mais sensível. Irmão, nós não podemos aqui apresentar outro evangelho que promete um mar de rosas, que promete prosperidade, que promete bênçãos. Isso não foge a caráter, isso não traz corações piedosos. É na fornalha do sofrimento, é na adversidade que o coração diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Quer dizer, ao teu coração nesta manhã, querido, e caminhando para o final aqui, é que é no cadinho do sofrimento que o coração do crente fica mais sensível à voz de Deus. Sabe o que Deus quer dizer aqui na resposta a Abacuque? Abacuque, eu estou respondendo: vocês vão sofrer, vocês serão forjados, vocês serão tratados na realidade de um povo que tem como extrato o escárnio. Para a gente fechar, versículos 9 a 11, acompanha comigo. Eles todos vêm para fazer violência. O rosto deles suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. São maldosos, são cruéis, são dominadores, são zombadores.
Olha o verso 10, irmãos. Eles escarneciam dos reis, escarnecem os reis, os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas. Sabe por quê? Porque eles são conquistadores, zombadores, eles amontoam aí terras, eles as tomam. Olha a expressão usada pelo profeta, eles as tomam. Então passam, como passa o vento, e seguem. Fazem-se culpados, este cujo poder é o seu Deus. Eu quero caminhar para o final dessa palavra, dizendo ao teu coração, entenda, a brutalidade aqui era vista, na maneira como eles tratavam os seus inimigos. Se você pegar a história, quando Jerusalém caiu, a queda de Jerusalém, como eles trataram Zedequias, por exemplo, com maldade, com escárnio. Eles mataram, lembra da história? Eles mataram seus filhos, diante dos seus olhos. Eles mataram seus filhos. E Deus está levantando esta nação, irmãos, para forjar, para moldar o seu povo, porque Deus tinha santos propósitos. Quem sabe você chegou aqui nessa manhã dizendo: pastor, eu vim aqui para ouvir uma palavra de bênção. Eu quero dizer para você, eis a palavra de bênção para o teu coração. E qual a palavra de bênção, pastor? Que Deus é aquele que prova e disciplina aqueles a quem Ele ama. Sinta-se amado por Deus, sinta-se amada por Deus. Diante do lamento profeta, Deus disse: vocês vão sofrer, porque eu amo vocês. Amar não é dar aquilo que lhe é pedido. Amar é responder com santa justiça. Amar é proferir a verdade. Amar é identificar as fragilidades e tratá-las segundo o seu grande e imenso amor. Deus nos trouxe aqui para nos dizer nesta manhã, e louvado seja Deus por isso, que mesmo diante das práticas de guerras desse povo tão feroz, Deus levanta esse povo para dizer ao seu povo que ele não está inerte, ele não está com os seus ouvidos fechados. A Bíblia diz que o Senhor Deus se inclina, salmista, ele se inclina para ver o que se passa na terra. Deus está atento ao que se passa na tua casa, querido. Deus está atento ao que se passa no seu coração. Deus está atento aos nossos lamentos, e bendito seja o nome do Senhor para sempre, aleluia, amém. Dentro da resposta de Deus, eu não sei vocês, mas tem muito profeta que queria correr, estou fora. Está aqui, Senhor Deus, a minha carteira, estou fora, estou deixando agora o exército de Cristo. Alguém pode dizer o seguinte: pastor, eu vim aqui para ouvir uma palavra abençoada, e o Senhor disse que a palavra abençoada é que Deus vai levantar um exército inimigo, problemas para forjar o meu caráter. Olha, é melhor ficar fora. Eu quero dizer para você, é bem melhor estar dentro, queridos, porque mesmo nos desertos da vida, como Ele fez tirando o povo do Egito até a terra prometida, quem mandava o maná todos os dias era o Senhor, na quantidade certa, nem mais para estragar, nem menos para ter alguns com fome. Olha aqui para mim, querido, Deus sabe a medida certa de nos tratar, Deus sabe a medida certa de nos alimentar. Sabe não, querido, fica com o Senhor, entenda, Deus tem o melhor para a gente. Como assim, pastor? O melhor é ser forjado por esses ímpios? Deus tem propósitos, e os planos de Deus, repito, jamais serão frustrados. Se você crê nisso, diga amém, eu creio.